Olá, meu nome é Josiane, eu sou aluna da Uninter, estou cursando a segunda licenciatura em Pedagogia e vim apresentar o meu trabalho de estágio supervisionado em Educação Infantil voltado ao novo decreto do Covid-19, né? Eu peguei o tema de como contar histórias e como deveríamos escolher uma série, né, para apresentar. Eu peguei Maternal 2 de preferência, que é de 3 a 4 anos, né? Resolvi trabalhar com eles a história dos três porquinhos. E em cima desse planejamento, que normalmente os educadores já têm, que é uma rotina pré-estabelecida, né? Rotina essa que consiste em um horário de acolhimento, né? Que é quando as crianças estão chegando na escola. Normalmente varia muito de cada educador, né? Mas normalmente dá uns 30 minutos até que todos cheguem e se acomodem, né? Depois disso é feita uma rodinha. Nessa rodinha é feita chamadinha, né? Com cantigas, com apresentações, com numerais, se o dia está chovendo ou se não está, o que foi final de semana, né? Esse diálogo básico que as professoras costumam ter com os alunos. Normalmente na educação infantil tem uma ou mais monitoras junto com a professora, né? E nessa rotina ela é basicamente feita em cima de o acolhimento, a rodinha, hora da atividade, hora da higiene, hora do lanche e hora da brincadeira dirigida ou livre. Depende muito do professor, né? Depende da turminha também. Porque para fazer uma atividade com a sua turminha, você precisa ter uma noção do que eles conseguem fazer, né? Por exemplo, tu não pode levar uma atividade muito complexa com aluninhos dessa faixa etária que não vão conseguir, por exemplo, usar a tesoura para recortar, né? Existem algumas coisas que o próprio professor vai ter que fazer. Eu optei pela história dos três porquinhos. Porque é uma das histórias muito trabalhadas na educação infantil devido a trabalhar valores, né, com eles. E os pequenos aprendem muito através do lúdico e da brincadeira. Eles gravam. É incrível como eles absorvem. Então, assim, eu usaria, né, a hora da rodinha para apresentar a história. É importante que esse livro tenha gravuras e não tenha uma linguagem muito complicada ou extensa para que eles possam compreender. E que a professora ou o educador que esteja ali tenha condições de explicar para eles aquilo que eles não entenderam, sabe? Trabalhar aquele diálogo em cima deles. Na hora de contar a história, outro fato muito importante é como quem está contando vai dar ênfase à história. Porque para a criança, a mágica toda está no enredo, de como a história é contada. Se você se sentar ali séria, eles não vão achar graça, eles precisam saber que há algo ali, né? Então, assim, a história, né, começa com três irmãos, né? O Cícero, o Heitor e o Porquinho Trabalhador, que é os nomes que tem neste livro. Claro, há várias variações desta história, né, por outras editoras, cada uma contada de um jeito, mas o princípio básico é o mesmo. O porquinho preguiçoso, o porquinho da casinha de madeira, o porquinho da casinha de tijolos, né? E aqui, o que é mais engraçado é você usar a narrativa. O lobo mau bateu a porta e ele disse: Eu vou soprar e soprar e vou derrubar a sua casa. Mas faça isso, né, com mais ênfase do que eu fiz agora. E eles gostam dessa brincadeira porque eles vão te imitar. Então você vai contando a história e conforme vá contando, você vai mostrar toda a historinha para eles, as ilustrações, e vai permitir que eles vejam por si mesmos, tá? Esse é o primeiro passo. Após contar toda a história,
conversar com eles o que eles acharam da história, dar ideias para eles, eu sigo o meu plano de aula. Eu vou entregar uma máscara em papel A3, que ele é mais durinho, né? De porquinho e de lobo. Eu vou colocar depois no vídeo, ok? Para eles colorirem. Feito isto, eu vou recortar, eu e a minha ajudante, né? Vamos recortar e colocar elásticos. Pronto. Nisso, eu vou preparar a sala de aula. Vou pegar fita crepe e fazer um caminho, um trajeto, um circuito no chão da sala de aula. Em cada trajeto, um caminho levará a uma casinha. A de palha, a de madeira e a de tijolos. O ideal seria que cada casinha fosse feita de papelão. É a maneira mais fácil e mais leve de se transportar. Dá para fazer com os alunos? Dá, mas aí é um planejamento semanal que vai precisar de mais dias para trabalhar isso, porque senão se torna muito massivo para eles, eles são pequenos, né? A gente precisa pensar no que vai conseguir proporcionar a eles que eles consigam captar aquilo. Ao invés de eu levar trabalho, eles não vão entender, né? Temos que fazer aos poucos. Então, eu optei por ir direto ao ponto no meu plano de aula, tá? Supondo que eu já tenha essas casinhas de papelão que eu mesma tenha feito, ou que eu já tenha de outra atividade guardada ao decorrer de outra aula, né? Recortar a frente das casinhas de papelão e colar EVA, né? Que é o material mais fácil. Mas também posso usar palitinhos de picolé para fazer a casinha de madeira. E posso usar palha de milho, né? Para colar na frente da casinha que seria de palha. O EVA eu corto em quadradinhos e faço os tijolinhos. Esse é a base. Posso colocá-las escoradas em uma cadeirinha da própria sala. Porque aí, quando o lobo chegar na primeira casinha com as crianças, é só tirar a cadeirinha, o lobo sopra, a casinha cai. Basicamente. O que acontece? Dividir as crianças em grupos. Um será o lobinho e os outros os porquinhos. Ah, vai ter mais de 3 porquinhos, não tem problema. O importante é que todos participem e que os grupos sejam feitos um de cada vez, para não ficar muitas crianças correndo pela sala ao mesmo tempo. Um grupo faz, depois o outro, de forma que todos participem. Colocamos então a historinha, né? Enquanto a prof vai narrando a história e ele orientando os aluninhos. Ah, o que o lobo mal fez? Ah, onde foi o porquinho? Ah, o porquinho está na casinha de palha. O que o lobo fez? O lobo bate na porta e ameaça soprar. Aí as crianças falam, né? Usam falas. Você pode incentivar elas a usar falas. Depende muito da criança com que você está trabalhando. Se ela é uma inclusão ou não, você vai ter que usar uma forma diferente de abordar a história, o que não significa que ela ficará de fora da brincadeira. Você pode incluir ela, ou então ser o lobo junto com ela, para fazer com que ela entenda e consiga participar da atividade. Depois disso, depois de todas as casinhas terem sido, né, assopradas pelo lobo e terem caído, o que eu planejei para a fase final? Na história, conta que o lobo pula a chaminé da casa de tijolos e cai no caldeirão. Como é que eu vou fazer crianças de 3 anos pularem, né, num caldeirão? O que eu faço? Quando eles chegam na casinha e eles assopram e ela não cai, os 3 porquinhos, no caso as crianças que estão atrás, elas perseguem um lobo, uma forma de brincadeira de pega-pega. Termina basicamente assim. É uma forma que eles terão de gravar, né, a história. Por quê? Eles não vão ler o que está escrito, eles não entendem a gramática. Mas eles podem muito bem pegar um livro com figuras e te contar uma história aleatória conforme o que eles estão vendo. Quem já viu criança, quem é mãe, né? Quem sabe como criança pega um livro, olha aqui, o lobo encheu os pulmões e ele fez o quê? Ele gritou. Ele vai inventar, ele vai criar.
porque é a imaginação. Essa atividade é muito boa, porque ela visa socializar as crianças entre si, né? Fazer um trabalho grupal, onde eles tenham conhecimento com o coleguinha, onde eles se divirtam e onde eles vão chegar em casa contando: mãe, eu fui o lobo mau, mãe, eu fui o porquinho, e o que você fez? Ah, eu assoprei a casa e derrubei. Por quê? Que história era essa? Era a história dos 3 porquinhos. Vai ter criança que vai pegar assim, ó, muito mais fácil a historinha, muito mais fácil a brincadeira e o enredo. Vai ter criança que vai ter mais dificuldade. É natural. Por isso, o ideal, tá? Eu apresentei aqui um plano de aula. O ideal seria, durante o decorrer daquela semana, permanecer trabalhando a mesma historinha, com atividades diferentes, para que eles consigam entender a ideia da história, né? A moral da história. Por que o porquinho se deu mal? Ah, prof, porque ele era preguiçoso. Eles têm esse entendimento. Você só precisa saber estimular. Ah, não é tão fácil assim. Não, realmente não é tão fácil. Mas também não é difícil. Tem como fazer. E a história para a educação infantil é o principal. Eles adoram brincadeiras, o lúdico, os jogos. É isso que é o principal para eles, tá? As máscaras, você pode mandar eles para casa com a máscara ou permitir que eles brinquem na hora do intervalo, né? Da brincadeira livre, conforme a rotina que você tem na escola, usando essas máscaras. Se eles são crianças que você sabe que eles conseguiriam fazer uma atividade um pouco mais difícil, como utilizar dedoches, fantoches, né? Uma apresentação, né? Porque dedoches e fantoches você pode dar para eles, mas eles não vão saber manusear da mesma forma que um adulto explicaria ou uma criança um pouco maior. Eles vão simplesmente brincar, né? A brincadeira acaba se tornando livre. Então, se for um jardim, por exemplo, um jardim de infância, um jardim 2, eles já conseguiriam brincar melhor, né? E trabalhar os dedoches. Outra coisa importante, dá para trabalhar desenhos de pintura também, como as máscaras, eles vão pintar. Nem todos vão pintar da cor que os porquinhos aparentam ser rosinhas na história. Alguns vão pintar de outras cores. Tente estimular para que eles gravem. Olha, como é que é o porquinho aqui? Que cor ele é? E o lobo mau, ele é azul? Ah, mas a gente não pode incentivar a criança a saber a diferenciar cores e tal. Não, você não vai obrigar eles a pintar da cor do livro. Se eles não quiserem pintar, não tem problema. Mas sempre um estímulo, ó, tenta fazer igual. Por quê? Porque eles vão estar trabalhando o visual. Tá? Isso é muito importante, isso ajuda muito a gravar. Então, assim, gente, esse foi meu plano, né? Eu vou deixar ao final do vídeo algumas atividades que eu coletei da internet sobre como eu trabalharia, como eu abordaria, né? O que poderia ser feito. Sobre as casinhas de papelão. Poderiam ser menores, maiores, você que vai ter uma noção do que dá para pôr na tua sala de aula ou o que não dá, né? Pode fazer uma maquete, pode fazer algo que você sinta que eles vão gostar. E lembrar que contar uma história para uma criança é apresentar um novo mundo para ela. Ali ela vai aprender a imaginar, a criar. Não que já não saibam, porque as crianças são férteis, né? Mas eles vão ter uma nova ideia de imaginação. E é através disso que eles evoluem intelectualmente, né? Também melhoram a fala, né? E socialmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peguei essa história trabalhada, já como eu fui monitora, né, de educação infantil, eu já presenciei histórias semelhantes. No caso, a professora, na época, fez a do Chapeuzinho Vermelho, eles adoraram. Então, assim,
São histórias que dá para trabalhar. João e Maria dá para trabalhar. Fica muito legal você fazer um caminho ao invés de usar pão, usar algodão para eles fazerem até as casinhas, né? João e o pé de feijão. É legal porque tu pode trabalhar João e o pé de feijão e plantar o grãozinho de feijão no algodão. Vocês se lembram disso? Algo bem do meu tempo, né? São histórias que eles gostam. Então é importante que a gente não tire a infância das crianças com coisas massivas, né? A BNCC colocou ali como os principais, né, as principais competências para a educação infantil é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Há também outra possibilidade de vocês fazerem o caminho, né, ao invés de usar fita crepe ou fita isolante, com um tapete das sensações. Cada caminho eles percorrem de pezinhos descalços, né, com materiais ásperos como lixa, ou botões, né, grãozinhos de milho, ao que ele decorrer, para eles saberem a diferença. Você pode estar trabalhando mais de uma coisa. Tapete das sensações, você pode trabalhar os 5 sentidos com eles, né? Agregar isso à atividade. E também pode trabalhar a coordenação, colocando obstáculos, né, no circuito, para que eles brinquem mais, né, tenham um estímulo a mais, e assim você também ajuda a estimular na coordenação deles, né? Tudo isso vai depender do que você quer trabalhar. Se é de uma forma gradativa, aos poucos. Hoje vou fazer um circuito simples, né? Amanhã eu faço das sensações. Depois de amanhã eu faço com a coordenação motora incluída. E assim sucessivamente. De uma coisa, né? Tudo depende da sua criatividade e do que a sua turminha pode fazer. Vocês podem ter certeza que no começo do ano letivo eles terão um comportamento. Do meio para o final, vocês vão ver a diferença do crescimento deles. Uma rotina é muito importante. A atenção dada ao aluno também é muito importante. Os métodos são essenciais, né? Cada escola tem seu projeto. Você pode trabalhar o seu planejamento em cima do projeto da escola de forma que contribua para a educação das crianças. Eu peço que vocês deixem o seu like, quem gostou do meu vídeo, e adicionem comentários o que vocês acharam, o que eu poderia melhorar, o que não ficou legal. Tudo é bem-vindo, certo? Obrigada.